Olá, graça e paz. Quero meditar com você na carta escrita aos Filipenses, uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, que a escreveu, sobre uma pergunta que muitas vezes chega ao nosso coração. Você tem medo da morte? O que significa a morte para você? E aqui o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele diz assim, no versículo 21, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto estou vivo é para Cristo e se morrer é lucro. E aqui, se você olhar o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso. Quando escreve essa carta aos Filipenses, ele coloca o desejo dele de estar levando o evangelho a diversos lugares, mas ele fala o seguinte, que ele não tinha medo da morte. A morte não é o fim, a morte não é morreu e acabou, mas ele diz o seguinte, que pelo contrário, quando você encontra com Cristo, você sabe que a morte é apenas uma passagem. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Essa é a grande promessa que vai se cumprir para aqueles que aceitam a Jesus como o Senhor das suas vidas. E aqui Paulo deixa isso muito claro. Eu sei, não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que aqui não termina aqui. E ele fala, claro, enquanto estou vivo, eu vivo para Cristo, eu vivo para estar levando o Evangelho, para estar mostrando às pessoas que a morte não é o fim, que Cristo realmente é aquele que conquistou para mim, para você, na cruz do Calvário, vida eterna. Exatamente isso que Paulo está mostrando nessa carta aos Filipenses. Agora, muitas vezes as pessoas ficam apavoradas quando você fala de assunto de morte, quando você pensa nessa possibilidade de morte, e muitas vezes esse medo, esse pavor é porque não tem essa convicção, essa certeza no seu coração que a morte não é o fim. E Jesus vai mostrar para a gente em todo tempo, que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, fala que nós passamos da morte para a vida, que exatamente o que Ele fez na cruz foi vencer o maior inimigo do homem, que é a morte. É exatamente esse simbolismo que nós temos em Jesus, que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, ou seja, nós passamos da morte para a vida. Só tem vida quem tem Cristo, Ele é a vida. Então esse texto mostra para a gente que não precisa e não pode, na verdade, você precisa entender que em Jesus não precisa ter medo da morte, pelo contrário, todos nós sabemos que isso é um fato, que nós enfrentaremos a morte. Tem pessoas que falam, só não tem jeito para a morte. Quando as pessoas falam assim para mim, eu falo, não, tem jeito, o jeito para a morte é Cristo. Já foi dado um jeito para a morte, Agora eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu tenho que aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para que nós pudéssemos desfrutar dessa vida eterna. Então, eu queria trazer essa meditação para que você pensasse nisso. Não tenha medo da morte. Tenha Cristo no seu coração e você sabe que quando nós findarmos o nosso tempo aqui, nós estaremos com Ele para a eternidade. Deus abençoe grandiosamente a sua vida, pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos ter essa ousadia de falar como Paulo falou, de falar dessa forma. Então, enquanto estamos aqui, que nós possamos viver esse Cristo, mas sabendo que um dia estaremos com Ele para todo sempre. Quero orar com você. Obrigado, Deus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por um tema tão delicado que é a morte, mas nós temos essa alegria de sabermos, Pai, que em Jesus Cristo nós temos vida em abundância, vida eterna, Pai. Isso alegra e sossega o nosso coração, aquieta o nosso coração. Nós oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se gostou desse vídeo, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe, graça e paz.